Olá, tudo bem? Aqui é Marco Lopes, do site e do blog PhysioFit Senior, e nós vamos falar um pouco hoje, nesse webinário, a respeito de osteoporose e risco de quedas. Eu vou abordar o assunto sempre muito tranquilo e evitar sempre trazer termos técnicos. Eu vou falar sempre de uma maneira muito clara, que você possa entender e principalmente que você possa usar isso na sua vida, no seu dia a dia e trazer essa informação e levar, obviamente, essa informação para uma amiga ou para uma amiga, melhorar a sua qualidade de vida. Essa que é a minha ideia e que é a minha responsabilidade em trazer essas informações para você, certo? Então, vamos começar? Bom, para começar, a gente tem sempre que definir o que é osteoporose e quem são acometidos por ela, na verdade, né? Os dados epidemiológicos, o quanto da população é acometida por essa doença, por essa patologia. A definição de osteoporose é que é uma doença metabólica sistêmica que se caracteriza por perda de massa óssea e acomete todo o sistema esquelético. Existem algumas partes do sistema que são mais acometidas, são mais comuns a gente escutar falar, a gente saber que existe risco de fratura e tudo. Tem algumas partes que são mais acometidas, mas isso não quer dizer que as outras partes do esqueleto também não sejam acometidas, certo? E o quanto da população é acometida por essa doença? 10 milhões de brasileiros sofrem de osteoporose. Uma em cada 3 mulheres com mais de 50 anos tem a doença. Homens e mulheres têm risco de desenvolver osteoporose. Porém, as mulheres, por motivos que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, ela tem maior chance de desenvolver essa patologia pela diminuição do hormônio estrógeno, né, que dá menopausa. Nós vamos falar daqui a pouco. Vou continuar. Fatores de risco para desenvolver a doença, fatores de risco que ajudam a desenvolver ou que trazem essa probabilidade de desenvolver osteoporose. Menopausa pelo fator estrógeno, pela diminuição. Nós temos dois componentes agindo constantemente no nosso sistema ósseo. Um é a reabsorção e o outro é a formação do tecido ósseo. São células, né, que fazem isso. Então, o que acontece? Nós temos sempre depósito de massa óssea e retirada de massa óssea acontecendo. E o estrógeno, ele age, a falta de estrógeno, ele age né, exatamente aí, na remodelação desse tecido ósseo. Ele faz com que haja um desequilíbrio, onde você tem mais retirada de massa óssea do que depósito de massa óssea. E com isso vai ocorrendo uma deficiência na estrutura óssea. Eu vou pedir até desculpa às vezes para vocês que vão ocorrer barulhos aqui, porque passa carro muito perto, ok? Então vamos lá, sem perder o raciocínio. Então na menopausa existe sim o risco de desenvolver maior em desenvolver a osteoporose. Hereditariedade, sim, conforme alguém da família, você teve o seu pai, ou o seu avô, ou a sua avó que tinha osteoporose na família, histórico familiar, então a chance de você desenvolver osteoporose, ela aumenta. Isso não caracteriza assim que você vai ter, mas o risco aumenta, ou seja, comparado com uma pessoa que não tem histórico familiar com uma pessoa que tem histórico familiar, quem tem aumenta a chance, aumenta o risco de desenvolver. Dieta pobre em cálcio também é uma coisa muito comum da gente ouvir falar, da gente saber, dos livros trazerem para nós, que pessoas que têm dieta pobre em cálcio aumenta também o risco de desenvolver osteoporose. Então, por parte da alimentação, com a deficiência de cálcio também é um fator de risco. Excesso de fumo. O fumo ele é considerado um fator de risco moderado, mas ele sim é um fator de risco. Então, se você tem
a osteoporose, se você tem a osteopenia, que é um passo antes da osteoporose, a osteopenia ela já começa a trazer uma doença de forma mais leve, né? Então, quando você é diagnosticada com osteopenia, é que já começou a se manifestar. A doença já começou a se manifestar, só que de uma forma mais suave, de uma forma mais branda. Então, se você faz uso de cigarro, se você fuma, e principalmente já foi diagnosticada com osteopenia, então é sempre muito bom você pensar que é a hora de abandonar o cigarro, né? Outra coisa, café. Mais do que 2 xícaras de café também está caracterizado como um fator de risco. Não está aqui, mas eu quis falar isso para vocês. E também o consumo excessivo de álcool também entra como um fator de risco que tem que ser levado em consideração. Imobilização prolongada, quando você fica muito tempo acamado, ou pessoas que ficam muito tempo sentados também. Mas principalmente pessoas que tiveram algum tipo de fratura, que têm que ficar, ou algum tipo de doença, que tiveram que ficar acamadas, que tiveram que ficar imobilizadas. Como você não tem um estímulo sobre o tecido ósseo, você prejudica aquela remodelação que eu falei no início para vocês. Porque como o osso é um tecido vivo, ele precisa de estímulo para crescer. E quando a pessoa fica muito tempo acamada, esse estímulo ele fica prejudicado, fazendo com que essa remodelação fique prejudicada também, fazendo como consequência que você tenha mais retirada do que depósito de tecido ósseo, certo? E como no começo eu disse, medicamento eu não vou entrar muito em detalhes, só está aqui para vocês saberem que existe esse risco, ok? Vamos lá. O quadro clínico. O quadro clínico da osteoporose não apresenta sinais nem sintomas, o que dificulta muito o diagnóstico. Esse é um dos problemas assim da osteoporose. Ela é uma doença que vai se desenvolvendo de maneira muito silenciosa. E a gente não tem como saber o que está acontecendo. E quando ela se manifesta, normalmente ela já se manifesta com uma fratura, ocorrendo alguma coisa que, quando você vai investigar o porquê ocorreu essa fratura, a osteoporose está lá, ela se apresenta e a gente tem contato com ela pela primeira vez. Ok? Então, é uma doença silenciosa que, quando se manifesta, já se manifesta através de uma fratura. Ela não ocasiona dor. Se ela ocasiona dor, é porque já teve uma microfratura antes, tanto na cabeça do fêmur, no fêmur, perto do quadril, né, como na parte da coluna. Então a pessoa pode começar a trazer assim uma dor nas costas de forma muito frequente, onde ela apresentou a primeira vez e isso começa a ficar algo mais recorrente. Em indivíduos mais idosos começa a formar aquela pequena corcunda de leve, e isso também já traz um sinal de que também algumas fraturas, microfraturas que ocorreram nas vértebras. Ou seja, isso já com o avanço da idade e também com o avanço do problema da doença da osteoporose. Prevenção da osteoporose. Exercício físico, alimentação, consulta médica, ou seja, você realmente se prevenir indo ao médico, indo aos seus exames frequentemente, e o diagnóstico é feito sempre pela densitometria óssea, que é aquele aparelho onde normalmente é tirado uma radiografia do fêmur, né, da cabeça do fêmur e da coluna lombar, que são os 2 pontos assim mais acometidos, porque eles têm uma ideia do que está acontecendo nesses 2 pontos, e ele dá um retorno para a gente poder saber aonde que está
a sua massa óssea, como é que ela está se manifestando. Então, é muito importante que essa consulta seja feita de forma frequente, que você tome muito cuidado em não ficar muito tempo sem consultar o médico. Alimentação, deficiência, parte nutricional. É muito importante você ver que a nutrição, particularmente, tem uma relação muito forte com essa osteoporose, porque você precisa avaliar se você tem o consumo ideal de proteínas, de produtos lácteos, de verduras, ou seja, se você se alimenta de forma adequada, porque também vai se manifestar na formação óssea, né? Consumo de alimentos que tenham cálcio e vitamina D, né? Também tem que estar aí. Se você já foi ao médico e tem alguma deficiência, você sabe o que eu estou dizendo, da suplementação da vitamina D, da importância de suplementar a vitamina D, né? Exercício físico. O exercício ele é extremamente importante e tem sido assim apontado como um fator que contribui muito para o aumento da massa óssea, reduzindo por consequência o risco de fratura. E quando a gente fala em prevenção através do exercício, a prevenção ela já tem que começar a acontecer desde da adolescência, desde o final da primeira infância. Por isso que a atividade física ela é tão importante, mas ela não é só importante quando você já está adulto ou quando você já começou a manifestar a osteoporose em si. Ela tem que ser, ela é mais efetiva quando você trata, ou quando você trata, não, melhor, desculpe, quando você tem o exercício como uma forma de prevenção. Isso ocorre já muito antes da doença se manifestar. Acontece lá na adolescência, na primeira infância, quando você consegue aí, com forma mais efetiva, aumentar o seu pico de massa óssea, que ele acontece em torno de 30 anos. Então, se você aumenta e mais ou menos em 10% esse pico de massa óssea, você tem uma menor chance de desenvolver a osteoporose na fase adulta, quando essa remodelagem, quando esse depósito, reabsorção de massa óssea começa a ficar mais deficitário. Então você sai de um patamar mais alto, porque a perda de massa óssea ela vai ocorrer, quer você queira ou não. Mas quando você sai com um patamar mais alto de massa óssea, você tem assim um risco de chegar naquele patamar mínimo diminuído, porque a sua massa óssea está mais elevada. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Exercício e prevenção da osteoporose. E quais são esses exercícios? Bom, são exercícios que desenvolvam o tecido, que aumente a remodelação. São exercícios são esses exercícios que provocam impacto no sistema ósseo. Então, se você me falar caminhada ajuda, ajuda, claro que ajuda. Mas caminhada tem que ser uma caminhada de uma forma mais vigorosa. Agora, se você não pode fazer a caminhada de uma forma mais vigorosa, caminhe no seu ritmo. Um recurso que se usa e pode usar é você sentar e bater os calcanhares no chão. Com isso, você aumenta o impacto sobre o sistema ósseo, fazendo com que essa repercussão no tecido ósseo aconteça. Então, esse exercício ele tem que ter impacto, ele tem que sofrer impacto. Uma outra atividade muito importante é a musculação. A musculação ela age num outro princípio que é a atração. Então, como uma musculatura ela está inserida no osso, quando você faz a contração da musculatura, ela traciona o osso junto. E com essa força de tração, como eu falei para você que o osso é um tecido vivo, então quando você desenvolve pressão ou tração sobre o sistema ósseo, o seu organismo entende
que naquele ponto, naquele sistema, precisa ser depositado mais tecido ósseo porque ele está sobre tração ou sobre pressão, que é a parte do impacto. Então, andar é importante, é muito importante, é primordial para a sua saúde, na sua saúde geral. Mas precisa ter impacto, precisa ser uma caminhada com um pouco mais de vigor. Precisa com que você sinta o seu calcanhar batendo no chão, por isso use tênis, não faça isso descalço. A parte de musculação também é muito importante na parte de prevenção. É sempre muito mais fácil você prevenir a osteoporose do que você tratar a osteoporose. Porque mesmo nesses fatores que ajudam, que são os exercícios, que são apontados como assim uma grande forma de contribuição para a osteoporose, mesmo ele tem um fator muito mais forte na prevenção do que tratar. Porque a hora que você já manifestou a osteoporose, e dependendo do grau que ela tiver, o exercício mais medicamento, mais alimentação, ele vai servir mais para que você estabilize a doença do que você tenha realmente uma regressão da osteoporose. Por isso que eu chamo a atenção muito e muito da importância de você ir ao médico com frequência, fazer atividade física e ter uma alimentação consciente, para que aconteça sempre a parte preventiva, aconteça sempre antes de ocorrer, mesmo de ocorrer a osteopenia, que é um passo anterior à osteoporose. Eu vou sempre bater muito nessa tecla. E pensando nisso, pensando exatamente na parte de prevenção, na parte de não desenvolver ou diminuir muito a probabilidade em desenvolver a doença, que eu desenvolvi um treinamento que vai fazer a prevenção do risco de quedas e vai ajudar você a entender como você pode fazer algumas pequenas mudanças no seu dia, e também sobre osteoporose, onde você pode fazer exercícios diários na sua casa e diminuir a chance. Então, no final desse treinamento, eu vou apresentar para você, no final desse webinário, eu vou apresentar para você um treinamento que vai estar aí disponível para você adquirir, ok? Então, me acompanhe até o final que nós vamos falar um pouco mais a respeito. Continuando, quedas. Dados epidemiológicos gerais. Acomete mais as mulheres do que os homens, de 2 a 3 vezes mais. As mulheres, sim, têm um risco maior de quedas. Agora, a gente não pode deixar de citar que as mulheres vivem, em média, 7 anos a mais do que os homens. Agora, por que isso acontece? As mulheres se cuidam mais. As mulheres têm assim a probabilidade e têm o interesse de se cuidar mais e a probabilidade de viver mais do que os homens, né? E esse é um dos motivos até do porquê que as mulheres do porquê as mulheres vivem mais, porque elas vão mais ao médico, elas se cuidam mais, né? Esse é um dos fatores. Bom, voltando ao risco de quedas, segundo dados do Ministério da Saúde, em 5 anos o número de fraturas aumentou em 30%, passando de 65 mil casos em 2008 para 85 mil casos em 2013. Em São Paulo, cerca de 30 idosos são internados por dia por conta de fratura, principalmente a fratura em cabeça de fêmur. Quando fala em fratura, em quedas, pode acontecer a fratura primeiro e depois a queda. Sim, pode. E pode acontecer o contrário também. A queda ocasionar uma fratura. Então, é muito importante, mais uma vez,
que esses fatores sejam monitorados muito antes. É aí que é a importância da prevenção. As quedas, elas podem ser ocasionadas pela osteoporose, como eu já falei, pela hipotensão postural, eu vou falar um pouco, uso de dispositivos que são bengalas, andadores, óculos inadequado, fraqueza muscular e ambiente. Osteoporose é como você tem uma fraqueza do seu sistema ósseo, você tem um maior risco de fraturas e essas fraturas ocasionam quedas. Essas fraturas que ocorrem antes da queda são fraturas espontâneas, simplesmente porque o sistema ósseo não suporta o peso e sim ocorre a fratura. A hipotensão postural, ela pode ocorrer de deitado, é uma queda da pressão quando você sai de uma posição para outra. E normalmente ela ocorre da posição de deitado para sentado, de sentado para em pé, ou de deitado para em pé. Conforme o processo de envelhecimento vai acontecendo, as interpretações do nosso organismo para as mudanças de pressão, que é uma adaptação à sua mudança de postura, quando você fica deitado e vai ficar em pé, tem que ter uma adaptação. A leitura do seu organismo, todos os seus sistemas que adaptam para que isso aconteça, ele fica mais lento no idoso. Então, quando a pessoa idosa vai de deitado para em pé, ela sente tontura. Essa tontura, exatamente nesse momento, ela é conhecida como hipotensão postural. E pode ser agravada também por uso de medicamento, mas só quero que você fique atento a isso. Eu não vou entrar em detalhes sobre medicamento. Então, o que é importante para que isso não aconteça ou para que isso seja diminuído? Quando a pessoa estiver deitada, é muito importante que ela passe de deitado para sentado, fique um pouco sentado e aí sim de sentado para em pé. Você diminui a chance de ocorrer essa hipotensão que se manifesta através de tontura. Quando essa tontura vem, ela pode oscilar e tentar procurar algo para se apoiar e não achar, e pode sim ocorrer aí uma queda, e isso não é nada incomum de acontecer. Então, só para reafirmar, é importante que a pessoa que tenha manifestado a hipotensão postural, que é a tontura através da manifestação que acontece de uma pessoa quando ela está deitada para em pé, é importante que ela passe de deitado para sentado e de sentado para em pé. Ok? Uso de dispositivos bengala, muitas vezes a pessoa, quando a gente até fala entre profissionais, que a pessoa leva a bengala para passear, né? Isso tem que ser evitado. Se a pessoa ela tem a indicação de usar um dispositivo, usar a bengala, andador, que ela faça uma adaptação e que ela realmente use os benefícios da bengala. Porque se ela não usar a bengala, o dispositivo, ela pode se tornar mais algo que vai atrapalhar do que algo que realmente vai ajudar. Então, tem uma maneira de usar que seria muito importante que a pessoa passasse por um treinamento muito rápido sobre como usar esses dispositivos e qual é o melhor dispositivo para cada problema, né? Para cada pessoa, para cada necessidade, na verdade, não um problema, né? Então, quando a pessoa está andando, é comum também a pessoa tropeçar na própria bengala. Então, é algo que tem que ser adaptado, é algo que tem que ser um pouco treinado antes de você usar realmente na vida, no seu dia a dia, na rua, enfim. É muito importante que essa adaptação seja feita. Óculos inadequado. Quando a pessoa usa
o óculos, principalmente aquela lente bifocal, que quando você olha para baixo ela aproxima, que é para leitura, quando você olha para frente ela melhora a sua nitidez na distância, mas quando essa está desregulado, ou quando está inadequado o grau, ou quando você precisa olhar para baixo para poder, por exemplo, passar um meio fio, né, a calçada, mas que a distância ela não é aproveitada adequadamente pela essa mudança de grau, o degrau ele pode ficar um pouco mais próximo, e isso te dá uma referência, uma diminuição da referência, uma referência de distância inadequada, e você pode sim sofrer uma queda por uso de óculos que não esteja bem ajustado, ou que você não esteja adaptado para ele. Então perceba isso, perceba como é que está o uso de óculos, se está adequado para aquela pessoa, vá ao oftalmologista, converse com ele. Se você perceber que alguma pessoa começa sim a manifestar uma maior frequência de quedas na sua rotina de dia, na sua rotina diária. Fraqueza muscular. Depois dos 50 anos, até os 40, 45 anos, nós vamos perdendo massa muscular, vamos perdendo força por consequência. E se nós não fizermos nada a respeito disso, se nós não começarmos a fazer atividade física, se nós não começarmos a se preocupar em não deixar que isso se avance, por volta dos 60, 65 anos, 70 anos, essa fraqueza muscular começa a trazer algumas dificuldades, né? E uma delas é exatamente a fraqueza muscular. E a fraqueza, ela desenvolve uma maior chance de você cair. Uma resposta muscular inadequada de um evento como um tropeção, ou quando você vai levantar de algum lugar para dar o primeiro passo, às vezes essa resposta motora inadequada, ocasionada por uma fraqueza muscular, ela aumenta a chance de você cair, de você começar a ter quedas frequentes. Então, quando você começar a perceber que levantar da cadeira, subir uma escada, andar um quarteirão já começa a ficar um pouco mais difícil, procure orientação, procure uma maneira de começar a desenvolver, de começar a melhorar o seu condicionamento muscular, o seu condicionamento físico. Ambiente. Nós vamos falar no próximo slide sobre ambiente e o que eu quero dizer com ambiente, né? com tapetes, etc. Vamos lá. O ambiente influencia e muito o risco de quedas. Então, tapetes, móveis, piso, luminosidade e degraus são assim as maiores os maiores riscos é onde a pessoa fica mais. Então, onde fica mais normalmente é dentro de casa. Então, é muito importante você perceber como está o ambiente, como está o espaço. Tapete, como está esse tapete? É necessário que esse tapete fique onde ele está? Se é necessário, se a pessoa tem um pouco mais de resistência na mudança desse ambiente, procure colocar antiderrapante. Procure ver se as pontas desse tapete não ficam constantemente elevadas. Se esse tapete ele não está dobrado, se ele não tem aquelas ondulações que aumentam muito o risco de queda, de tropeçar. Móveis, aquelas mesas de centro, elas são realmente necessárias? Elas precisam realmente? Ela não está dificultando muito o espaço onde a pessoa que está relatando quedas frequentes
é onde ela fica, não diminui muito o espaço, ela não tem que ficar andando muito de lado, não tem que ficar mudando muito a forma de andar. O piso é escorregadio, o piso está adequado, essa pessoa não escorrega, principalmente aonde? Banheiro, cozinha, área de serviço. Então, são pontos que normalmente quando nós somos mais jovens, né, os nossos pais são mais jovens, a gente nunca leva muito em consideração. Mas que vale sim a pena começar a ser analisado e ver aonde a gente pode colocar pequenos pontos de mudança e que vão trazer uma segurança, um conforto e um benefício maior para a pessoa que tem um maior risco de queda. Luminosidade. Esse ambiente está iluminado adequadamente? Não tem lâmpada queimada? Enfim, com a diminuição da visão, né, com a diminuição da acuidade de visão, a gente tem um maior risco de você não identificar pontos de risco de queda em lugares que você tem menos luminosidade. Então é muito importante verificar como está, como anda a luminosidade do ambiente, do quarto, da cozinha, do banheiro. Degrau. Existem degraus, existem diferenças de níveis de um ambiente para outro. O que pode ser feito a respeito? Né? Então tentar sempre fazer com que pequenas mudanças tragam segurança para que esse risco de queda seja cada vez menor e seja evitado. Alguns dispositivos que existem, que são muito fáceis de aplicar e são baratos de instalar, como aquelas barras de segurança dentro do banheiro, barras de segurança perto do vaso sanitário, adaptadores no vaso sanitário, que são adaptadores que aumentam, que colocam como se fosse eles aumentam a altura do vaso sanitário, facilitando muito, tanto que a pessoa sente quanto a pessoa levante. Né? Então é muito importante que toda essa parte seja avaliado para pessoas que estão com esse problema, com esse risco de quedas, né? E normalmente ela só se manifesta quando a pessoa começa a cair, quando ela cai a primeira vez. E as consequências que as quedas trazem? Fratura, quedas recorrentes, insegurança, isolamento e dependência. Como consequência de uma queda, pode ocorrer uma fratura? Sim, pode ocorrer. E é de forma bem frequente que isso acontece. Como nós vimos lá no primeiro slide, a entrada de hospitais de idosos que caem não é nada incomum, é algo realmente muito frequente. E a gente tem que prestar muita atenção que quando isso começa a acontecer, a gente não pode levar como algo comum, como algo normal. Né? Acontece. Agora nós temos que perceber o porquê aconteceu. Então leve essa pessoa a um geriatra, converse com o médico para poder identificar aonde é que pode estar acontecendo. Qual é o fator que está desencadeando isso? Aquilo que a gente escuta muito, eu caí de maduro, isso acontece mesmo? Não, isso não acontece mesmo. Tem que ser identificado o porquê que isso está acontecendo. Tem que ser identificado para começar a minimizar os riscos que essa pessoa tem para que se torne uma caidora frequente. Ok? Então não é algo comum. Não é algo que tenha que ser relevado. É algo que tem que ser realmente investigado. Quedas recorrentes por a pessoa se tornar um caidor frequente, cair 3, 4, 5 vezes ao ano. Isso não pode acontecer e tem sim que ser investigado. Insegurança. A pessoa cai uma vez,
cai 2 vezes, cai 3 vezes, ela começa a alterar a sua marcha, ela começa a ter uma insegurança e ela começa, por consequência, a ficar mais isolada. Ela começa a ter mais medo. Com isso, ela se isola, ela não quer sair, ela não quer participar do ambiente, ela não quer sair para ir para casa de um amigo, para casa de uma filha, para casa de um filho. Ela prefere ficar onde? No ambiente que ela se sente segura. E como? Cada vez mais sentado, cada vez mais deitado. Com isso, como consequência, vai trazendo uma fraqueza muscular, vai aumentando chance de começar a desenvolver osteoporose. E, por consequência, essa pessoa vai ficando cada vez mais dependente. Ela já não consegue fazer o que fazia sozinha. Ela não consegue levar o seu dia, levar as suas tarefas de dia a dia, as suas tarefas domésticas, já sozinha. Ela vai precisar sempre que alguém esteja com ela, com ele ou com ele, vai precisar sempre de um auxílio. E isso vai restringindo cada vez mais a sua vida e, como consequência, vai isolando. Enfim, vocês percebem que é uma bola, uma coisa vai levando a outra e em algum momento identificou a primeira queda, esse momento ele tem que acontecer, tem que levar no médico para que esse ciclo vicioso seja quebrado. Isso é muito importante. E a prevenção de risco de queda? Bom, o exercício físico ele está sempre inserido na forma de prevenção. O exercício físico é sim um fator de prevenção. Porém, como eu gosto muito de frisar, quando a pessoa se torna uma caidora, quando a pessoa se torna um caidor frequente, existem muitas coisas que podem ser feitas. Claro que existem. Mas é muito mais inteligente, muito mais efetivo que a prevenção esteja em todos os pontos. E o exercício físico ele age como prevenção, como um fator que previne, ele fortalece a sua musculatura, ele fortalece o seu sistema ósseo. Mas o que é muito importante é que, além do exercício como musculação, como a caminhada vigorosa, é muito importante que você também desenvolva o equilíbrio com exercícios específicos de equilíbrio. Então, são pequenos exercícios, são exercícios fáceis de fazer, que você consegue colocar na sua rotina diária, que vão desenvolver, que vão ajudar a você a desenvolver, não só desenvolver, mas vão ajudar você a prevenir com que a perda do equilíbrio ocorra, né? Você diminui a chance que esse equilíbrio, que esse fator se desenvolva, fazendo com que você tenha maior chance de resposta quando ocorrer um desequilíbrio, né? Você tem o seu sistema já treinado para que isso aconteça, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? No final desse vídeo, no final desse webinário, tem um treinamento que eu desenvolvi com a ajuda, obviamente, de livros, de curso, de treinamento que eu participei, que é um treinamento de risco de quedas, né, de prevenção de risco de quedas, onde eu vou passar uma sequência de exercícios de fortalecimento e de exercícios de equilíbrio para que você desenvolva de forma preventiva o seu sistema. Nós vamos treinar o seu sistema com exercícios específicos. Então, a partir daqui, eu já deixo para você essa informação que esse treinamento vai estar disponível para compra e seria muito legal que você pensasse nisso, né?
que você começasse a investir nesse treinamento, que você começasse a investir na sua prevenção, para que o risco de quedas, o risco de desenvolver osteoporose seja diminuído. Então, a partir de agora, desse final desse webinário, eu peço para vocês deixarem as suas dúvidas, mesmo dúvidas a respeito desse treinamento, que está sendo vendido por R$19,90. É um treinamento que vai te ajudar muito. E eu tenho certeza que a sua saúde vale muito mais do que R$19,90. É um investimento muito baixo e que vai sim trazer não só informações, mas vai trazer algo muito prático para que você possa usar no seu dia a dia com pequenas adaptações que vocês vão ter contato nesse treinamento. Muito obrigado. Deixe as suas dúvidas. Deixe alguma dúvida que você tenha tanto a respeito desse webinário quanto a respeito desse treinamento. Muito obrigado e até o nosso próximo contato. Muito obrigado.